O livro mais lido de todos os tempos tem muito a dizer sobre dinheiro. Para muitos, a Bíblia é apenas um livro sobre o reino de Deus, como salvar a alma e conhecer a Jesus. Mas saiba que há centenas de ensinamentos que, se usados corretamente, podem transformar a vida financeira de qualquer pessoa. Você sabe quem foi Salomão? Sim, você já deve ter ouvido falar em seu grandioso templo. O rei Salomão viveu há 3.000 anos, mas os seus conhecimentos sobre dinheiro e riqueza ainda são bastante atuais. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já viveu. Em sua época, ele era bastante procurado pelos governantes em todo o mundo por sua sabedoria e discernimento. Os ensinamentos de Salomão estão distribuídos sobretudo nos seguintes livros: Provérbios, Salmos e Eclesiastes. Para começar com a primeira das 8 lições, eu apresento este trecho presente em Provérbios 4, versículo 4, que diz assim: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Apesar deste versículo ser autoexplicativo, é importante que você entenda que apenas cruzar os braços e esperar que Deus te faça rico não é uma decisão sábia. Deus gosta de ação. O ato de orar, pedir é importante, mas Deus vai te guiar através de pessoas, situações e acontecimentos para que a sua riqueza chegue. Portanto, você vai precisar agir. Na segunda lição, temos Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz assim: Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Você certamente já ouviu falar que para que se tenha abundância é preciso que dê aquilo que tem. Quanto mais você oferece o que tem, mais você recebe de volta. E isso vale sobretudo para dinheiro. Se você é daqueles que tem dificuldade de doar, praticar a caridade, saiba que você está cortando as bênçãos que Deus tem preparado para você. Siga este conselho do livro de Provérbios e quanto mais generoso você for, mais abençoado você se tornará. A terceira lição de Salomão ainda está relacionada à doação. Os homens mais ricos do mundo são sempre os maiores doadores. As pessoas que têm o hábito de doar e são generosas sempre aumentam a sua riqueza. A prosperidade financeira é uma das características mais admiradas em relação ao povo judeu. Ao longo da história, os judeus se destacaram por sua capacidade de geração de renda, criação de patrimônio e uma grande habilidade empreendedora em todos os lugares onde estiveram. Ainda que tenham sofrido com vários problemas e tenham lidado com preconceito ao longo do tempo, os judeus continuaram prosperando financeiramente, mesmo nos cenários mais adversos. Prova disso é o fato de que há estudos que afirmam que boa parte da riqueza mundial está nas mãos de judeus, ainda que eles sejam apenas 0,2% da sociedade. A título de exemplo, em nosso canal já contamos a história de vários judeus de sucesso em todo o mundo, como Gary Vaynerchuk, Joseph Safra, Ronnie Meisler, fundador da Reserva, Roberto Justus, George Soros, Alexandre Ostrowiec, fundador da Multilaser, Gene Simmons, Mark Cuban, Mark Zuckerberg, Howard Schultz, Larry Ellison, Samuel Klein, entre outros. Dentre os bilionários mundiais também estão Sheldon Adelson, Michael Bloomberg, Michael Dell e os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page. Outro célebre empreendedor judeu é Silvio Santos, que também não esconde sua fé. Por conta disso, há muita curiosidade sobre como funciona a mentalidade do povo judeu e qual é o grande segredo da prosperidade judaica. Para responder a este anseio, foram realizados vários estudos sobre o povo judeu e quais são suas práticas. E neste vídeo, vamos compartilhar uma série de fatos e características que consolidam os segredos da prosperidade judaica. Então, vamos a eles. Número 1. Comércio, empreendedorismo. Um traço marcante da prosperidade judaica é uma cultura de empreendedorismo forte desde suas origens. É muito comum que as famílias judaicas tenham seus próprios negócios e, em especial, comércios.
Essa característica mostra uma predisposição à montagem do próprio negócio. Conforme é possível analisar nos vídeos que já produzimos, podemos notar que em todos os casos, tanto os judeus que criaram sua própria fortuna, quanto os herdeiros que atingiram o sucesso, fizeram fortuna através de negócios próprios. Comércios, escritórios de advocacia, bancos, construtoras, em todos os casos, desde cedo os judeus relatam que são educados para tomarem conta do próprio destino, principalmente através do empreendedorismo. Com a consciência de que os resultados são sempre responsabilidade única e exclusiva deles e que o sucesso só depende de seus esforços, independente das adversidades que existirem no caminho. Esse sentimento de independência e autorresponsabilidade é alimentado desde a infância, em que as crianças são ensinadas a terem responsabilidade pelos atos e aprendem que os grandes feitos dependem de seus esforços. Porém, para empreender, em alguns momentos é necessário ter um capital inicial. Mas afinal, como eles conseguem o dinheiro para empreender? Para responder essa pergunta, vamos ao segundo ponto. Número 2. Trabalho em troca de conhecimento, não apenas pelo dinheiro. Outro pilar da cultura judaica é o desejo constante de aprendizagem. Em vários casos, os judeus não têm o dinheiro necessário para abrirem o próprio negócio, ou então precisam do emprego para sobreviverem temporariamente. Porém, em ambos os casos, o emprego é visto como uma oportunidade de aprender uma nova habilidade, sendo que o conhecimento é mais importante do que o dinheiro recebido. Cada situação é sempre uma oportunidade para aumentar o leque de opções futuras e também para que eles possam ter seus próprios negócios. A título de exemplo, Sasha Vaynerchuk, pai de Gary Vee, criou uma loja de bebidas nos Estados Unidos depois de ter trabalhado durante 5 anos como empregado de seu tio em uma loja de bebidas em Nova York. A partir dos conhecimentos e do capital acumulado por lá, Sasha abriu sua própria loja em uma cidade próxima, no estado de Nova Jersey. Anos depois, a loja se tornou um grande sucesso. Já Howard Schultz, responsável pelo sucesso da rede de cafeterias Starbucks, trabalhou na empresa como empregado anos antes de se aventurar como empreendedor, quando criou sua própria cafeteria. Anos depois, com o capital acumulado em seu empreendimento, ele conseguiu comprar a antiga empregadora e transformou a Starbucks de uma rede de pequenas lojas na maior referência em cafeterias do mundo. Número 3. Economia. Os judeus, desde cedo, são orientados a lidarem com o dinheiro. Além da chamada educação financeira, eles também têm o hábito de poupar cerca de 20% daquilo que ganham. Este hábito remonta às recorrentes necessidades do povo judeu de mudar do lugar onde vivem e também de uma série de problemas que enfrentam por preconceito de outras pessoas e religiões. A ideia de poupar também é importante para garantir um futuro melhor e permitir também a abertura ou a criação de um negócio próprio. A título de exemplo, vários judeus construíram seu sucesso a partir da economia constante de seus próprios ganhos, com o intuito de reinvesti-los para tornar seus próprios negócios ainda maiores. Essa ideia permeou a jornada de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, que chegou ao Brasil como mascate e foi pouco a pouco criando um mix de produtos e depois sua própria loja, que anos mais tarde se tornaria uma das maiores redes do Brasil. Nessa mesma linha, Silvio Santos conseguiu deixar a pobreza, começando como camelô e crescendo seus negócios para a venda de bebidas, alimentos e depois através da venda de publicidade de seus programas de TV e através do Baú da Felicidade, empreendimento que foi resgatado com as economias de toda uma vida de trabalho duro desde a juventude e que pavimentou seu sucesso bilionário. Há também uma cultura muito forte de investimentos financeiros. Historicamente, há um boato de que os judeus gostam bastante de investir em ouro, dado a solidez do investimento. De todo modo, os judeus têm uma forte presença no mercado financeiro desde os tempos mais antigos, e este comportamento é replicado até hoje,
como por exemplo com a família Safra no Brasil e no mundo com a família Rothschild e o investidor George Soros. Hábitos simples e uma vida dentro das possibilidades também são parte da cultura judaica. Os gastos são feitos somente quando necessários, ou quando não vão impactar os projetos e negócios da família. O objetivo de longo prazo vem sempre em primeiro lugar. Somente depois é que vem os gastos supérfluos. O único gasto relevante que normalmente é aceito é quando o assunto é educação. Para a cultura judaica, o gasto com educação para os filhos e até para os adultos é um investimento e não um gasto, sendo a única exceção a regra de grande controle financeiro e vida dentro das possibilidades. Número 4. Fazer sempre o melhor possível. Outra característica marcante do pensamento judeu é uma execução primorosa em tudo o que fazem. Independente da atividade que realizem, os judeus têm uma cultura forte de excelência, e este padrão é replicado em qualquer atividade, por mais simples que ela seja. No caso de empreendedores que começaram com atividades pouco glamurosas, como camelô e mascate, Silvio Santos e Samuel Klein, por exemplo, demonstraram desde cedo o compromisso de fazerem sempre o melhor possível, mesmo quando vendiam itens baratos para todo tipo de cliente. Além de fazer o melhor possível, os judeus também têm um grande foco em se tornarem verdadeiros especialistas naquilo que fazem. Há relatos de que esse compromisso venha de uma inspiração que está na Bíblia, em Provérbios 22, 29. Para atingirem esse estado de perfeição e excelência, os judeus também não abrem mão da disciplina e do pensamento a longo prazo. Não há vitória sem sacrifício, e os judeus sabem que é preciso ter disciplina e paciência para que os resultados sejam alcançados. Seja para se tornar um especialista ou para atingir a excelência naquilo que fazem, somente a disciplina de um trabalho bem feito, dia após dia, ao longo do tempo, será o caminho para a conquista dos objetivos. Prova desta disciplina e desta excelência entre os judeus é o fato de que entre os 700 ganhadores do Prêmio Nobel, 152 são judeus, ainda que o povo judeu seja apenas 0,2% da população mundial. Número 5. Pensamento coletivo. Um traço marcante do povo judeu é a aglomeração de seus membros em torno de um mesmo núcleo, formando uma espécie de comunidade. Independente do país ou cidade em que estejam, de forma recorrente, os judeus tendem a se unir em torno de um mesmo grupo. Neste grupo, todos os membros têm um espírito cooperativo muito grande e um forte senso de coletividade. Popularmente, essa característica é conhecida como o jargão de que um judeu ajuda o outro, o que, a grosso modo, pode resumir o sentido deste tópico. Além de fazerem negócios entre si, é comum que a comunidade judaica abra portas para outros judeus que precisam de ajuda, talvez por serem grupos pequenos espalhados ao redor do mundo, ou por terem uma cultura de autoajuda em virtude das dificuldades históricas que enfrentaram. É normal que os judeus se ajudem de forma mútua. Essa ideia é representada principalmente por dois conceitos da cultura judaica: o tzedakah, que pode ser traduzido como justiça social, que representa uma espécie de obrigação em que todo judeu deve ajudar outro judeu necessitado. Esta ajuda pode ser anônima, mas em sua forma considerada mais elevada, tem como conceito a ideia de que se deve ensinar a pescar e não dar o peixe ao necessitado. Essa forma mais elevada vai ao encontro da ideia de que, ainda que os judeus se ajudem entre si, cabe a cada um a responsabilidade por seu futuro e a necessidade de trilhar o próprio caminho, para que no futuro aquele que foi ajudado também possa ajudar outros. Outro conceito importante é o mitzvah, que é a caridade propriamente dita, sendo importante mais especificamente para aqueles que realmente passam necessidades. Uma prova desta ajuda mútua foi relatada por Roberto Justus em seu livro Construindo uma Vida. Na obra, ele revela que um dos seus primeiros grandes contratos como publicitário foi conseguido em decorrência de uma amizade que existia entre sua família judaica e a família Brett, também judaica. Na época, André Brett, então dono da Vila Romana,
empresa importante no mercado da moda, estava trazendo para o Brasil a marca internacional Calvin Klein e conferiu a Justus a oportunidade de apresentar seu trabalho como publicitário através da marca americana. O contrato foi o cartão de visitas de Justus dentro do mundo da publicidade, sendo importante para que ele se tornasse um publicitário de enorme sucesso. A amizade entre as famílias surgiu principalmente pelo fato da família Brett ter imigrado para o Brasil na mesma época em que a família Justus. Janus Justus, pai de Roberto, ajudou a família a se estabelecer no Brasil, e desde então foi criada uma amizade entre as partes. Curiosamente, o estilista Calvin Klein também tem ascendência judaica. Esse senso comum de coletividade também vai além. É comum que, além da caridade e da chamada justiça social, os judeus também doem parte de seus rendimentos para a comunidade. A atividade é vista como uma forma de dignificar o dinheiro ganho e também como uma maneira de retribuir à coletividade o sucesso obtido. Por conta disso, é normal que existam grandes obras feitas por judeus para a comunidade judaica, tanto em suas cidades quanto no Estado de Israel. Em sentido amplo, há a ideia de que generosidade gera retorno. Em paralelo, essa ideia de senso coletivo e ajuda mútua vai de encontro ao conceito de mastermind trazido por Napoleon Hill em seus livros. A reunião de mentes em torno de um objetivo, que é capaz de produzir resultados extraordinários. Em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 a 25, há uma das lições mais importantes e que, se eu fosse você, anotaria agora mesmo, e diz exatamente assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu sugeri que você escrevesse este trecho, mas é mais importante que você pratique. A maioria das pessoas tem dificuldade em doar, porque inventa um monte de desculpas de que vão roubar o dinheiro, vão desviar para o próprio enriquecimento, ou está doando para alimentar algum vício, enfim. A maioria das pessoas não confiam em doar dinheiro. Eu entendo a sua preocupação, mas saiba que você não é o responsável pelos erros dos outros. Apenas doe de bom coração e Deus vai te entregar 3 vezes mais. A quarta lição de Salomão presente na Bíblia está em Provérbios, capítulo 17, versículo 16. E este trecho está relacionado com buscar sabedoria, buscar conselhos dos sábios. E diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Por isso que, para ficar rico, é preciso que você siga conselhos e passos parecidos de quem já chegou lá onde você queria. Se você quer ser rico, mas observa a sua realidade, foca na sua realidade, é mais disso que você vai atrair, porque a sua mente fica moldada a isso. Dinheiro na mão de quem não sabe usar vai se tornar um problema. Você certamente já ouviu falar em histórias de pessoas que ganharam milhões na loteria e acabaram na pobreza. É preciso sabedoria para usar o dinheiro com eficácia. O projeto está lá no escritório, mas não é muito a minha área, né, Armando? O que é isso, rapaz? Conheço a sua atividade, sei que não é a sua área, mas... O galã da Globo, Maurício Matar, já esteve na lista dos famosos mais bem pagos do mundo artístico, mas atualmente se enquadra nos que estão falidos e cheios de problemas pessoais. Ultimamente, muitas notícias sobre a vida do ator estão circulando na internet, e uma delas não é tão recente, é de 20 anos atrás e que ele não pagou até hoje. O valor está em R$ 62.618,92. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, no ano de 2015, a Justiça mandou penhorar alguns bens de Maurício para quitar algumas dívidas. Vale lembrar que, nesta semana, o ator sofreu um infarto e teve que ser internado às pressas em um hospital no interior de São Paulo. As coisas aqui estão... Pouco me interessa como estão. É seu esse problema. E não tenho mais nada para falar.
Uma atriz que ninguém poderia imaginar estar na lista dos famosos que faliram é a Gabriela Spanik, da novela Usurpadora. Dona de uma personagem muito famosa na América Latina e principalmente no Brasil, onde passou por diversas vezes na televisão, a atriz, de acordo com uma revista mexicana, está passando por maus bocados em sua vida financeira. Segundo a fonte, até sua mansão precisou ser vendida por 27 milhões de pesos, cerca de 3 milhões de reais. Um dos maiores sucessos de 2012, Naldo Bene, também vem para a lista dos famosos que faliram. Depois daquele ano em que teve diversas músicas no topo das paradas de sucesso, o cantor não soube se reinventar e ainda se meteu em várias divergências. Como em 2018, quando foi denunciado por agredir a esposa, Ellen Cardoso. O cachê de Naldo no auge da fama chegou a ser de 120 mil reais por apresentação. E hoje ele cobra cerca de 5 mil reais e não há quem queira pagar. Posso cantar? Por que que todo amor não dura eternamente? O cantor Belo e Graciane Barbosa também têm visto as suas vidas se tornarem um verdadeiro inferno nos últimos tempos. Desde a sua briga antiga com o ex-jogador de futebol Denilson, até a mais recente, em que o dono da casa onde eles moraram os chamou de vândalos, depois que o casal deixou o imóvel em péssimo estado. Uma das controvérsias mais antigas de Belo é a briga judicial dele com o ex-jogador Denilson. Em 2017, o atleta ganhou a ação judicial contra Belo. Tudo porque o pagodeiro deixou a banda Soweto para seguir carreira solo no ano de 1990. Isso aconteceu depois de Denilson ter comprado os direitos autorais do conjunto. Com isso, o ex-jogador pediu uma indenização na justiça. Recentemente, em uma participação no canal do YouTube Desimpedidos, Denilson acusou Belo de não pagar a dívida de 5 milhões de reais e ainda afirmou que o cantor deve para Deus. Pessoas que mesmo ganhando uma montanha de dinheiro, se afundam em dívidas e no final ficaram falidos. Como o seu Antônio, que ganhou 30 milhões de reais, ficou vivendo em hotel e comprando tudo, e hoje limpa banheiro fétido e vive num barraco na favela. Enfim, vou focar em alguns famosos que ficaram milionários e hoje passam fome igual mendigos. Mike Tyson. O ex-lutador levou tanto murro na cabeça que parece ter ficado burro. Apesar de ter acumulado mais de 500 milhões de dólares durante seus 20 anos de boxe, hoje ele tem uma dívida de mais de 20 milhões de dólares. E ele tá falido desse jeito porque ele perdeu a noção de seus gastos ao longo dos anos. É sabido que ele gastou mais de 4,5 milhões de dólares em carros como Lamborghinis e Ferraris, 3 milhões e meio em roupas e joias, 210 mil dólares na compra de 3 tigres brancos. Sim, o cara comprou até tigres. E fora a alimentação dos bichos que passa dos 200 mil dólares por ano. Além do treinador que recebe 125 mil anualmente, era preferível alimentar os tigres com os treinadores. Isso sem contar as caríssimas festas que frequentava além de mansões compradas. Nicolas Cage. Aqui está o rei dos filmes da sessão da tarde e da tela quente. Eu não estou com dinheiro. Nicolas Cage tem pouco tempo para o resgate em tela quente. Agora parece que ele vive um filme na sua vida real com o título de Quero Me Tornar um Miserável. Antes, o Nicolas Cage chegou a juntar mais de 150 milhões de dólares com seus filmes. E com isso ele passou a ter uma vida cheia de regalias, comprando tudo que ele queria. Comprou mansões, carros de luxo, barcos, mas parece que ele se esqueceu da desvalorização e manutenção dos mesmos. E teve que vender uma boa parte dos seus bens e mesmo assim hoje ele está com uma dívida incalculável. E para piorar, ele quase não é chamado para fazer mais filmes. E quando chamam é um filme fétido, como uma bunda de um javali. Ele não é nem mais chamado nem para participar da cerimônia do Oscar, pois as pessoas ficam com medo que ele fique mendigando dinheiro ou roubando a comida das mesas dos outros convidados. Wesley Snipes. O grande ator com o nome de atendente de lanchonete. Wesley parece ter caído na cilada do consumismo. Após sucessos como a trilogia Blade, Wesley Snipes começou a querer viver uma vida de luxo comprando mais do que podia. Acumulando dívidas de 12 milhões de dólares, o ator foi acusado de sonegar impostos e, como não tinha dinheiro para pagar,
Foi preso por 3 anos em 2008. Hoje o ator ainda deve dinheiro, mas faz umas pontas em alguns filmes. Mas a sua jovialidade de antes foi embora. Os ossos começaram a aparecer e a sua cara dá pistas de como foi sua vida na prisão. Vitor Wagner. O eterno contratador e dono de escravos e senhor da Chica da Silva, parece que recebeu algum trabalho de macumba de dentro de uma senzala. O galã das novelas da antiga Manchete vaga hoje no caminho dos atores esquecidos. Isso aconteceu porque na época que a Manchete estava na merda, todos os atores da emissora saíram para as concorrentes, mas ele permaneceu achando que a Manchete iria superar a crise. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A Manchete faliu e a solução encontrada para ele foi o Olho da Rua. Depois disso, ele nunca mais conseguiu papel nenhum em nada. Chegou a posar pelado numa revista masculina. Para não morrer de fome e comer a própria perna, ele abriu uma lanchonete de salgados em São Paulo. Brendan Fraser ficou muito conhecido pelo filme A Múmia e a Viagem para o Centro da Terra. Para ele que foi ao Egito e ao centro do planeta deve estar difícil agora ficar andando de ônibus. Além que também ele ficou feio que dói. Como se tivesse sido surrado por 3 gorilas. Apesar dos filmes de sucesso e a montanha de grana que ele ganhou, a ruína dele veio travestido em mulher. Seu casamento em 1998 só trouxe desgraça na sua vida. O casamento acabou em 2007 depois de ele ter tido 3 filhos. No divórcio, a mulher resolveu sugar tudo que ele tinha. E suga até hoje. Como uma sanguessuga de pântano agarrado na pena que não sai por nada. O divórcio lhe custou uma pensão alimentícia de $900 mil por ano. Fora isso, ele ainda paga uma pensão de $300 mil pelos filhos. Somando tudo, o coitado gasta $1.200.000 de pensão para a ex-mulher. Hoje o ator tá praticamente falido por causa desse divórcio. Sabedoria tem a ver, neste caso, com formas de preencher a sua mente com crenças de riqueza. Se você tem milhões em sua conta bancária, mas as suas crenças são de pobreza, estas crenças vão levar você ao fracasso. A quinta lição da Bíblia para enriquecer está em Provérbios 23, versículos 19 a 21, e está relacionado aos seus amigos. Na lição anterior, eu falei do ambiente ao nosso redor que pode influenciar a nossa prosperidade, mas agora eu vou falar das companhias. Em Provérbios 23, 19 a 21, diz assim: Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Você nunca verá uma pessoa que vive de farra e bebedeira prosperar. Ela pode até ser rica, mas sempre estará perdendo dinheiro. Eu não estou aqui querendo que você seja como os religiosos fervorosos que vivem na igreja. O que eu estou dizendo, e que é um ensinamento de Salomão, é que quem se envolve neste tipo de comportamento acaba sujando a própria energia pessoal. Como você quer que Deus coloque a mão poderosa dele em você se a sua energia é suja, baixa? Você pode aproveitar a sua vida com a sua riqueza, mas tenha moderação, porque álcool e vícios levam sua prosperidade embora. Além disso, ricos convivem com ricos e assim trocam ideias e conselhos para ampliar a riqueza. Se você se associa com bêbados e festeiros, você terá apenas conselhos para gastar o que tem e ficar na pobreza. Quer ser rico? Cerque-se de pessoas ricas com uma mente positiva. Se você quer ser rico, mas está no meio de pessoas com uma mente pequena que só criticam, reclamam e gastam o que tem com farras e bebedeira, você dificilmente mudará a sua realidade. A sexta lição da Bíblia para enriquecer está em Provérbios 15, 22, e diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. De acordo com o rei Salomão, você até pode enriquecer sozinho, mas você sempre vai precisar de alguém. O seu sucesso, a sua riqueza, sua abundância, sua saúde partem de você, mas precisam de outras pessoas. Se você se cercar de pessoas sábias, que já têm sucesso, que já têm riqueza, que já são abundantes, cheias de saúde, é mais fácil para você alcançar a sua vitória. A sétima lição também vem do livro de Provérbios 14, versículo 23, e diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar
leva à pobreza. Aqui está um dos grandes erros presentes no filme The Secret, O Segredo, que apresentou a lei da atração para o mundo. Deu a entender que, para realizar desejos, alcançar metas e ser feliz, basta você sentar e desejar, que não precisa fazer nada. Isso está diretamente relacionado com Provérbios 14, 23. Só falar, ficar de braços cruzados, esperando por um Salvador, fará você continuar na escassez. Para ser rico, você precisa trabalhar. Claro que você não precisa abdicar da sua família e da sua vida pessoal. Mas entenda trabalho árduo como foco. É muito fácil ouvir estas palavras, dizer que vai mudar de vida e, com 2 ou 3 dias sem ver mudanças, desistir. Isso não é trabalho árduo. Mantenha o foco. Você passou anos da sua vida criando um padrão de pensamentos de pobreza. Como quer mudar a forma de pensar em apenas uma noite? Ainda sobre trabalho árduo, eu trago o livro de Eclesiastes 10, versículo 10, que diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se você quiser alcançar a liberdade financeira, você deve afiar o seu machado, senão você vai continuar sofrendo para ter. Tudo chegará com mais esforço. Lembre sempre que tudo começa na sua mente. Não adianta você colocar a mão na massa se você não tiver a forma do que quer dentro da sua mente. Quando você cria em detalhes em sua mente o que é riqueza, o que é prosperidade, assim você conseguirá alcançá-la. Isso é afiar o seu machado. Por fim, a 8ª e última lição da Bíblia para enriquecer é a mais poderosa de todas. A preguiça leva ao sono profundo. O preguiçoso passa fome. Este trecho está em Provérbios 19, versículo 15. O sono profundo descrito nesta passagem é a cegueira, não uma cegueira física, mas cegueira espiritual. Muitas pessoas querem mudar de vida, acham que entenderam tudo, que não precisam estudar sobre lei de abundância, lei da atração e partem para a prática. Como não veem os resultados, se frustram e preferem criticar e dizer que nada disso resulta, que isso tudo é ilusão, que quem nasceu pobre vai morrer pobre. É a preguiça que leva a este sono profundo, a esta cegueira espiritual. Este sono é a sua consciência que atrofiou na realidade que você decidiu como verdade. Eu volto a dizer, se você passou uma vida inteira pensando de uma forma de escassez, como quer que mudanças cheguem do dia para a noite, é preciso se esforçar. E eu vou ainda mais fundo. Em Provérbios 20, versículo 4 diz assim: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Não confunda descanso com preguiça. O descanso é necessário para o ser humano, mas a preguiça não vai levar a lugar nenhum. Não adianta você orar a Deus, pedir pelo fim das suas dívidas, se suas ações são de estagnação, de reclamação. Arar a terra, neste caso, é preencher a sua mente e os seus sentimentos de positividade, de confiança, de ações práticas que vão te fazer ser abençoado. Se você só reclama e se lamenta, não receberá. Deus não vai te ouvir, nem te abençoar se o que você colocou para fora foi ódio, raiva, frustração e desprezo.